Estudo 11 em Hebreus. Gente, os 10 primeiros capítulos da carta aos Hebreus, eu coloco como assim, o currículo de Jesus, né? Que o autor estava descrevendo Jesus, fazendo uma comparação entre o cristianismo e o judaísmo. Então, eu acho que agora acabou. Agora nós vamos começar um assunto mais profundo ainda. Não que o currículo de Jesus não seja profundo, foi, tanto que levou 10 capítulos para a gente estudar exatamente o que o autor estava falando para aqueles cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo, depois voltaram de novo por medo de perseguição, tá? Então, hoje, a aula de hoje vai falar exatamente sobre a firmeza de caráter, a firmeza da sua fé, a firmeza daquilo que você acredita, a sua convicção dos seus valores, até que ponto a sua fé é uma coisa consistente, sólida, ou é apenas uma coisa superficial que pode mudar de acordo com qualquer... Caiu uma chuva, eu não sou mais crente, tá? Mas isso é um exemplo bobo, mas a gente sabe que acontece isso mesmo. E não é de novo, de hoje não, já acontecia naquela época, então tá tudo certo. Vamos lá. Nós estudamos, acho que todo mundo que cresceu na igreja ou que conhece, já ouviu falar da carta aos Hebreus, já ouviu falar de fé, sabe esse versículo de cor, que é Hebreus 11:1. Então, vamos lá. O que diz assim, gente? Você tem que decorar isso, você tem que ter isso guardado aqui para poder usar e descobrir se é fé ou se você está acreditando, se você está constatando ou se você está tendo fé. Então, vamos lá. Definição de fé. A fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Esse é a tradução ARA. E agora nós vamos ver na linguagem de hoje. Diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, tá? Então é o seguinte, a fé é tão poderosa que ela move o sobrenatural, sabia? Quase todos os milagres de Jesus foram movidos pela fé de quem precisava. Tem a fé dos amigos e o melhor de tudo, quando você acha que sua fé está pouca, podemos pedir para Jesus nos ajudar quando a gente acha que a fé não é suficiente, tá? Então vamos falar aqui sobre os milagres modernos. O que acontece? Eu morava numa cidade ao lado de Aparecida do Norte. Então, vocês imaginam tudo que nós víamos lá, né? Uma cidade que vivia em volta da Basílica. A Basílica de Aparecida, ela tem apenas, eu acho que 4 metros quadrados menor do que... Não, acho que nem é metro, é centímetro. Desculpa que eu não fui observar, me informar direito, mas eu coloco depois na descrição do vídeo, tá? Porque a maior basílica tem que ser a de São Pedro. E a Basílica de Aparecida estava quase do tamanho, não podia. Então, eles fizeram essa coisa de centímetros menor, tá? E o comércio que é em volta da Basílica, o Dia da Santa, é dia 12 de outubro. Eu não sei se mudou, porque quando eu era criança, eu morava em São Paulo, capital, dia 12 de outubro era dia da criança, né? E depois que eu fiquei adolescente, fui para lá, era dia da Santa. Então, eu não sei se mudou o dia ou a gente não sabia, não sei direito como é que ficou a história. Mas na semana, você começava a ver na Via Dutra, que é a estrada que a rodovia que liga Rio a São Paulo, você já começava a ver, assim, romaria, aquele pessoal andando a pé. Aí fizeram até o Caminho da Paz, que é para ser mais ou menos como uma imitação tupiniquim do Caminho de Compostela, porque tem as paradas, aí eles pegam bem na beirada do Rio Paraíba, então tem umas pousadas ali, então eu chamo Caminho da Fé. E aí eu te digo, existe dentro da Basílica uma sala que chama Sala dos Ex-Votos. O que é isso? Onde as pessoas
fazem promessas para a santa e quando recebem a graça, vão lá, vamos dizer que é pagar a promessa, né? Então tem muita gente que vai ajoelhado, que vai a pé, que vai não sei o quê, mas nessa sala você encontra cadeira de roda, vestido de noiva, de tudo que é coisa. E vocês sabem que eu sou cabeleireira. E lá tem cabelo. É muito interessante que tem muito cabelo. E as freiras que tomam conta lá, elas vendem os cabelos. Então, assim, cabeleireiro que quer um cabelo para fazer mega hair, fazer implante, quer um cabelo natural, vai lá na Basílica comprar. Então, porque as pessoas pagam aquilo que pediram, né? E eu acho tão engraçado isso, porque você precisa fazer um sacrifício para Deus te abençoar. Eu não tenho muita lógica, porque quando você faz isso, você está jogando o sacrifício de Jesus em segundo plano. Quer dizer, é que nem o reencarnacionista. O reencarnacionista, ele não acredita que Jesus é o Salvador. Porque se o Jesus é o Salvador, para que reencarnar? Certo? Mas nós estamos falando hoje da fé. E existem coisas e testemunhos das pessoas que contam. Não, eu consegui a graça, eu consegui. Aí você me pergunta, a santa fez o milagre? O milagre foi em cima do quê? Da fé. Da fé. Então, Efésios 3:20 diz o quê? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, tá? Jesus explica que os milagres modernos, né, que nós vemos hoje, Jesus explica lá em Mateus 21 que ele diz o seguinte: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidares, podereis ordenar esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Então, olha a diferença. Desejar e crer. Muitas coisas nós desejamos, mas nós não cremos porque nós achamos que é impossível. Então, por isso que nós vemos motivadores, esse pessoal, né, os motivadores modernos, nós vemos o pessoal que anima, os coaches, né? Eu acho barato o coach que você aprende a ser coach, né, com ele. Mas os coaches dizem o quê? Você tem que acreditar, acredite em você. Eles te dão uma injeção de ânimo e você começa a acreditar e as coisas acontecem. Porque o poder já habita em você. Está lá escrito em Efésios. O poder para que as coisas aconteçam já está em você. Então, veja a história, a diferença entre crer e desejar. Então, vamos lá. Você, na sua família, vamos supor lá, né? O seu pai foi pobre, seu avô foi pobre, seu tio foi pobre, todo mundo foi pobre. Você quer ser pobre? Não, você não quer. Você quer ser rico. Mas na sua cabeça, você vai ter que ser pobre porque toda a sua família é. Eu conheci um rapaz na minha juventude e ele era assim. O pai morreu do coração com 40 anos, o tio morreu do coração com 40 anos, os irmãos morreram do coração com 40 anos. Ele queria morrer do coração com 40 anos? Não, mas ele tinha certeza que ele ia morrer porque todo mundo... Então, o que a gente tem que fazer? Por isso que Jesus falou, quando estava lá o pai do menino, e Jesus falou, vai acontecer de acordo com a sua fé. Ele falou, me ajuda na minha falta de fé. Então, Jesus é tão legal que Deus já nos deu poder para acontecer as coisas. Ele diz que tudo que você crê acontece, e se você não crê o suficiente, ele ainda te ajuda. Tá? Então, o que acontece? O que acontece, então, com essa história da fé? A fé é você esperar uma coisa que você não vê da onde. Sabe? Você ter convicção, mas você tem nenhum indício. Por quê? Veja bem, estava falando com uma menina agora que ela disse que choveu na coisa. Você sai, tá aquele calor, você vê uma nuvem lá em cima. Aí você fala, eu quero, né? Vai chover, nossa, eu preciso da chuva, vai chover, mas você já está vendo a nuvem, você já sabe que há essa possibilidade. Então, isso não é fé, isso é constatação. Eu tenho indícios para acreditar que isso é possível. Eu vou fazer uma cirurgia e eu vou ficar boa de verruga na perna, um exemplo, certo? Isso não é fé.
Isso é uma constatação. Você está acreditando que você vai no médico, vai tirar a verruga na pele e vai ficar tudo bem. Entenderam qual é o negócio da fé? Então, de novo, é a certeza, a convicção daquilo que você não espera e que você não vê nenhum indício. Isso é fé. E a fé, ela é imutável. Por quê? Quanto mais próximo você está de Jesus, aí, que é o nosso galardoador. Olha, hoje eu tô gastando. Olha que palavra chique, né? O galardoador. Então, quando você está perto de Jesus, o que acontece? Você sabe que as coisas vão acontecer. Então, é uma questão de identidade que eu sempre pego nesse quesito. Ou a sua vida vai ser diferente ou a mesma de acordo com o que você acha de você mesmo, com a identidade que você tem perante Deus, tá? Então, o que nós vemos aqui? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos ver agora os heróis da fé, nós vamos ver o autor descrevendo tudo que essas pessoas passaram, e de repente o outro, porque teve uma perseguição, ele mudou, ele voltou do cristianismo e foi para o judaísmo, tá? Então vamos lá. A segunda pergunta é o seguinte: qual a utilidade da nossa fé em relação aos eventos passados? Vamos lá. Olha aqui. Eu coloquei na linguagem de hoje também, porque é mais, se você quiser conferir os textos na sua versão, beleza. Mas eu coloquei aqui na linguagem de hoje, eu não gosto muito dessa versão, mas eu coloquei aqui para a gente, ser mais fácil a compreensão, tá? Então, diz o seguinte, o versículo 2 e 3. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Como que o mundo foi criado? Do nada. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, façamos o homem conforme a... E disse Deus, criou o mar, criou o céu, fez separação, ok? Criou do nada. Então, você vê, é o maior barato, né? Os pseudocientistas, né? Porque fez 2 aninhos de ciências na faculdade e já vai questionando, e se você for colocar os cientistas mesmo, o pessoal da NASA, aquele pessoal que estuda mesmo, eles dizem que a Bíblia realmente ela se comprova cientificamente, tá? Então vamos lá, não é uma fé idiota, uma fé baseada em nada. Se você vê o universo que foi criado, o sistema planetário é igual ao sistema dos átomos, que é o maior e o menor, a estrutura é semelhante. Da onde saiu isso? Coincidência? Então, se você questiona, vai lá estudar, mas vai estudar de verdade, com aquele pessoal que manja bem, que aí você vai ver que sua teoria vai por água abaixo. Por quê? Deus criou do nada, ok? Aí, o que acontece aqui? Porque a pergunta é, qual a utilidade da nossa fé em relação aos fatos passados? Se você vai conhecendo os fatos passados, você vai vendo o que aconteceu com as pessoas, isso te motiva. Então, é assim, por isso que nós temos a Bíblia, a palavra escrita, para quê? Se aconteceu com um, pode acontecer comigo. Esse é o verdadeiro, a utilidade dos livros históricos, do Pentateuco, sabe? Das experiências dos profetas, tá lá para a gente saber, isso aconteceu com ele. Deus não faz acepção de pessoas, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, tá? Então, vamos lá. Quem foram os primeiros heróis da fé? Olha que bonitinho lá, vamos lá. Versículo de 4 a 7. Então, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, vamos lá. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Por que ele escapou da morte? Enoque, ele era contemporâneo de Adão, tá? E a Bíblia diz o seguinte, e estava Enoque andando, viveu não sei quanto, gente, Enoque foi chamado
para andar com Deus com 65 anos. Eu ouvi uma pregação na minha igreja essa semana, no domingo passado, que fez assim, na minha cabeça. Gente, Enoque foi chamado a andar com Deus, ele tinha 65 anos, e ele andou com Deus por mais 300. E aí a gente acha que nós já estamos velhos para ter um chamado na vida, ó. E a intimidade com Deus dele era tão grande que um dia a Bíblia fala assim, e de repente não era mais. Enoque não morreu, Enoque foi arrebatado. E aqui, quem escreveu foi, vamos lá, né, gente? Quem escreveu foi Moisés, tá? Que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Foi Moisés. Então, ele colocou assim, resumiu a história de Enoque. E é muito interessante, porque Enoque foi o pai de Matusalém. Matusalém viveu 960 alguma coisa de anos, tá? Mas Enoque viveu bastante. E ele simplesmente subiu, tá? Ali nem diz que subiu. Quem subiu foi Elias, né? Ele simplesmente não estava mais. Então, Enoque. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas diz que antes disso ele já havia agradado a Deus. Versículo 6 que a gente tem que ter na cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, ó, a fé é a convicção das coisas que não se esperam, tá? E aqui nós vemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tem fé, quer dizer que você não conhece Deus. Você não tem intimidade com ele, você não sabe do que ele é capaz. Então, você é apenas um simpatizante, não é um conhecido. Você apenas ouviu falar. Agora, quem anda com Deus sabe quem ele é, tá? E tem fé por causa disso. Vamos lá. 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Gente, nunca tinha chovido na terra. E Deus falou para ele, faz um barco no meio do deserto, lá, porque não tinha mar, não tinha nada, e vai chover. E ele fez o quê? Ele foi e começou a construir o barco, e o povo chamando ele de doido, tá? Então, vamos lá. Noé obedeceu a Deus e construiu um barco em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Ele acreditou. Deus falou para ele uma coisa absurda que ele não sabia e ele obedeceu. E com isso ele conseguiu salvar a sua família, tá? Vamos lá. Relacione as atitudes de Abraão e o que fez ele para servir de exemplo para nós, ao ponto de ser chamado pai da fé. Olha só. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra. Ó, o que ele fez? Primeiro, obedeceu e saiu para uma terra que Deus prometeu dar. Deus não chegou para ele e falou assim: ó, Abraão, ó, pega todo o seu povo aí e vamos lá para a Inglaterra, porque na Inglaterra, lá eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Aí ele pegou e foi. Foi isso? Não. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. Ele deixou o próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido. Deus havia prometido aquela terra e, no entanto, não tinha dado. E a gente sabe por quê, né? Meia obediência, meia bênção. Deus prometeu para ele que ele tinha que largar a parentela. Ele foi levar o tal do sobrinho, por isso que a benção dele foi pela metade até ele se separar do sobrinho, tá? Aí, só um exemplo. Será que nós estamos atrasando as nossas bênçãos? Será que você está querendo alguma coisa? Ou Deus te prometeu alguma coisa e não acontece? Será que não é porque você está atrasando a bênção ser completa? Por alguma coisa que de repente é politicamente correto, você acha que é o certo, mas será que Deus mandou exatamente do que você está fazendo? Bom, voltando, vamos lá.
Ele viveu em barracas com Isaac e Jacó, tá? Que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. O que acontece aqui? O Abraão ele já estava com uma visão além. Daqui para frente nós vamos ver que os próximos tinham uma visão a mais do que aconteceu. Então vamos lá. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando a pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. 17. Foi pela fé que Abraão, quando quis pôr à prova, que Deus o quis pôr à prova, ele ofereceu o filho Isaque. Vamos fazer um parênteses aqui. Somos mulheres. Se Deus pede para Abraão e Abraão conta para Sara, a Sara tinha deixado ele levar o Isaac? Vamos falar que sim, tá? Sara tinha deixado? Eu não tinha. Por que Deus não falou isso para Sara? Tem um estudo legal. Terminando aqui, nós vamos começar no Antigo Testamento. Nós vamos fazer um estudão legal de Sara, tá? Que ela não era filha de Deus, ela era nora. Ela era casada com o filho de Deus, por isso que as coisas, né, não entendia direito na cabeça dela, tá? Bom, versículo 17b. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Por quê? Ele, na hora que subiu, ele falou para os empregados assim, deixou os empregados lá embaixo, eu e o menino, nós vamos subir e voltaremos. Quer dizer, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E olha, que foi no último instante, porque ele já estava com a faca para sacrificar o Isaac, e quando Deus falou, para. Não é ele que tem que ser sacrificado, tá? Então, ele sabia. Do que? Não sei. A que horas ele não sabia, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o poder de Deus. Ele tinha a fé que Deus ia fazer alguma coisa, mesmo que não tivesse indícios. Isso é que é fé, tá? Versículo 20. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José e se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Agora vamos ver José aqui, que é legal essa parte. Vamos lá. Foi pela fé que José, você vê que é a árvore genealógica aqui, né? Começou em Abraão, papapá. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo, tá? Abre parênteses. O Midrash e o Talmud, que são os livros das tradições judaicas, diz o seguinte. Bom, Moisés estava lá para... José tinha falado, quando vocês forem sair, levem os meus ossos. Então, o que eles fizeram? Sepultaram o José. Quando José botaram ele numa urna toda... Gente, ele era do bambambam do Egito. Então, puseram ele lá no caixão muito legalzinho e jogaram ele, o caixão, no Nilo para conservar. Então, ele era bem fechado, todo de ouro, não sei o que lá, todo poderoso, ficou no Nilo. E ele falou, quando vocês forem sair daqui, vocês me levem os meus ossos. O que acontece? Chegou lá, né? Como é que é?
Sai agora lá, fala para Moisés, Moisés, vai lá, passa na Páscoa, fica pronto que vocês têm que sair, tá bom. O faraó falou, sai, eles tinham que sair. E como achar o tal do caixão no Nilo? Aí o que acontece? O Talmud que conta isso, o Talmud e o Midrash, os dois livros contam. Diz o seguinte, eles não sabiam onde estava, Moisés não sabia onde estava. E agora, como é que a gente vai? Porque está submergido no Nilo. Aí Moisés parou e disse assim, José, o tempo de sair chegou. Se você não se apresentar, estaremos livres dessa tarefa. E nesse momento, a caixa onde os ossos estavam flutuou. Aí eles pegaram o caixão, a urna com os ossos de José e colocou do lado da arca. E assim José foi levado para se cumprir o que José tinha pedido, que era para ser sepultado na terra dos seus pais, tá? Gente, vocês imaginam que alguém em sã consciência para do lado do rio e fala assim, ó, seguinte, José, se apresenta. Ele estava confiando em quem? Em quem é o Deus do impossível. Tanto que ele falou, se você não se apresentar, nós estamos livres disso aí. E o caixão flutuou. Gente, o que é isso? Tá? Vamos lá. Agora vamos lá. Quem foram os patriarcas da fé? Agora vamos ver aqui a listinha de novo, tá? Abraão, Isaac, Jacó e José, tá bom? Beleza. Pergunta 6. Os que morreram na fé ansiavam a quê? Você acha que eles morreram sem conseguir as promessas? Agora nós vamos ver até onde é o seu conhecimento de quem realmente Deus é e o que é que ele promete. Então, vamos lá. Versículo 13. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Vocês acham que eles viram a terra daqui, desse mundo? Eles tinham uma visão do algo a mais. Algo a mais. Nós vamos ver isso com Moisés e Elias depois, tá? Então, vamos lá. Eles declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. 14. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não querem ficar pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. 16. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Aí a cidade para eles, vocês acham que é o quê? A cidade celestial, porque Deus já estava falando num nível com eles, que já estava fazendo a promessa. Por quê? Só pode entrar no céu através de Jesus. Jesus tinha nascido nessa época? Não. Então, o que eles estavam? Eles morreram esperando que Deus ia dar um jeito de religar esse caminho, tá? Então, vamos lá. O que fez Moisés baseado apenas na sua fé? Olha só, Moisés. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, esconderam durante meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Eles sabiam o quê? Deus estava na família deles. 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Quem é o Messias? Ok, já tinha nascido? Não. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Foi pela fé que Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. E foi por essa fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Gente,
Chegou lá, egípcio atrás, mar na frente, aquele povão lá. E era um povão que murmura, vocês sabem disso. E ele pegou e falou para Deus, e agora? E Deus falou o quê? Olha, eu vou abrir o mar e falou assim, diga ao povo que marche. Como que eu vou marchar metendo o pé na água? Hein? Quando Moisés tocou o bordão, todo mundo sabe a história, né? Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Pela fé. Aí vamos lá. Pergunta 8. Os israelitas chegaram em Canaã e quais as atitudes deles? Versículo 30 e 31. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó. Sabe dessa história? Sabe? Foi lá Josué, e aí tinha as muralhas. O que eles fizeram? Só ficaram rodando em volta, e 7 vezes, e a muralha caiu. E gritando, e a muralha caiu. Isso era uma coisa racional? Não. Por que eles fizeram isso? Porque eles conheciam o Deus que ele estava. Então, todos eles já tinham ouvido falar das maravilhas de Deus. E eu hoje aqui, em 2025, tendo tudo isso, ainda vou duvidar do que Deus é capaz de fazer na minha vida? Cabeção, pensa. Eu aqui, as coisas que eu peço, eu nunca cheguei a pedir, eu preciso que caia a muralha, eu não preciso de nada disso. E nas coisas pequenas, eu duvido ao ponto de pegar e chutar o balde e falar, não quero mais esse papo de cristianismo, porque isso é impossível. Gente, olha aqui tudo escrito. Então, nós temos todas as referências que eles tinham, e mais, porque a Bíblia ainda foi escrita depois disso, e nós sabemos os milagres e maravilhas da palavra de Deus, e mesmo assim a gente duvida. A gente quer ver para crer, tá? Vamos lá. Me empolgo. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Gente, uma prostituta entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela resolveu mudar de time naquela hora. E não só ela foi salva. Ela está na genealogia de Jesus. Olha que honra. A honra é pelo passado dela? Não. A honra é por quem ela se tornou. Ela abandonou o povo dela porque ela viu que aquele povo servia o Deus vivo. E eles já tinham ouvido as maravilhas de Deus. E a gente, você nunca ouviu uma maravilha de Deus? E aí você não quer mudar de vida, você acha que não é possível? Pensa! Ela era prostituta, mas de repente eu falo mal do outro, mas de repente eu não acredito, eu vou... Então, para mim tem que ser tudo preto no branco, e aí a sua fé fica como? Se a sua fé é pequena, a sua bênção vai ser pequena. Ó, só isso aqui na cara da gente hoje. Vamos lá. Pergunta 9. Quais os demais exemplos de pessoas que marcaram sua existência pela fé? Aí vem lá, 32. O que eu mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia permitido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Por quê? Eles sabiam o Deus que ia à frente. Pergunta 10. A quais castigos os demais receberam por se manter firmes na fé? Tá? Vamos lá. Isso aqui o autor está falando para o povo que, por causa da perseguição, tinha abandonado o cristianismo, tá? Agora, olha aqui. Pela fé, 35. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram a ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Se deixaram matar. Alguns foram insultados, surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia.
outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelha e de cabra. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Na versão árabe diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno. O que fez você sair do caminho? Não, Kátia, mas eu não saí. Mas você tá meio devagar, por quê? O que faz você não cair de cabeça? Medo de quê? Espião, né? 007 de Cristo, né? Nem seu vizinho sabe que você é crente. E aí, por que você não professa a sua fé? De medo de ser rejeitado? Essas pessoas que passaram por tudo isso eram homens dos quais o mundo não era digno. Olha o que Deus tem preparado para essas pessoas. E nós, aqui no nosso mundo ocidental, vamos falar sério, né? No mundo árabe, no mundo asiático, no mundo oriental, as coisas são mais complicadas, mas nós aqui, ninguém é perseguido dessa maneira por ser cristão. E, no entanto, a gente quer ter uma vida normal, igual a dos outros, e no domingo na igreja. Fazer uma oração lá na hora de comer ou na hora de dormir, e você acha que tá bom. Tem uma meia vida. Por isso que as nossas vidas são medíocres. Porque eu não estou falando de dinheiro, não, viu? Eu estou falando de paz, de sabedoria e de vitórias. Por que será que a sua vida não é recheada de vitórias? Será que você tem pouca fé? Você não está acreditando naquele que é o galardoador, a palavrinha de novo? Pergunta 11. A qual promessa eles aguardam até os dias de hoje? Aqui está falando dos homens que passaram por tudo isso e que o mundo não era digno deles, tá? A qual promessa eles guardaram até o dia de hoje? Você acha que Deus falhou em permitir o sofrimento deles? Pensa bem. Mas se Deus é amor, por que eles sofreram desse jeito? Vamos lá. Versículo 39. Porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Então, eu vou contar, quem já caminha comigo, eu já falei muitas vezes do exemplo de Moisés, para você ver como Deus tem sempre mais do que você pode imaginar. É a fé. Vamos lá. Moisés pediu para Deus: eu quero ver sua glória, quero ver sua glória, quero ver sua glória. Aí Deus falou: tá bom, fica atrás lá da rocha, do buraquinho que eu vou passar. Só de ver a glória do Senhor passar atrás, o rosto dele ficou brilhante, ele teve que descer com um véu, porque ninguém podia olhar para o rosto dele. Ele já devia estar contente, né? Falou: é isso aí, né? Pois é. Aí, Josué, que escreve a morte de Moisés, e fala que Deus o sepultou. Ok, onde é? Não sei, gente, deve ter um storage de almas lá. Moisés queria ver a glória de Deus. E ele já estava satisfeito com aquilo, mas Deus tinha o melhor, porque quando Jesus estava lá no Getsemane, não, quando Jesus estava lá e foi lá orar, e que desceu, foi com os discípulos, né, com 3 lá, e chegou lá e desceu quem? Moisés e Elias, eles não morreram, porque Deus ia mostrar a perfeição da glória. Então, a glória para Moisés era a presença de Deus, e Deus estava falando, mostrou isso e falou assim: mas tem algo mais, o ápice da minha glória é Jesus, porque é através dele que todos esses heróis que nós vimos, que morreram, que ficaram aguardando, estavam aguardando até a vinda de Jesus. Então, eles estavam esperando, Deus decepcionou? Não, porque Deus tem sempre o melhor para você. Então, se você está pedindo hoje, ai, Senhor, eu preciso de um sapato cor-de-rosa. Deus pode até te dar o sapato cor-de-rosa, mas ele tem muito mais para você, mesmo que na sua cabeça não caiba. E como você vai viver assim? Pela fé. Então, Deus permitiu
que nós tivéssemos a Bíblia na nossa mão para a gente comparar e estudar a vida de todas essas pessoas, ver o que aconteceu com elas. Deus permitiu para quê? Para fortalecer a nossa fé, para saber que hoje nós estamos aqui, mas nós não estamos órfãos, nós não estamos largados à própria sorte, nós não temos que fazer a nossa vida para planejar o nosso futuro, nós não estamos na mercê, largado na estrada, sentado esperando o povo passar. Nós estamos na dependência de Deus e Ele pode surpreender. E Ele vai nos surpreender, porque a nossa cabeça não cabe na nossa cabeça a grandiosidade do plano de Deus para a gente. Então, os heróis da fé, os patriarcas, eles pediam uma terra abençoada, uma nação, e eles estavam achando que de repente era daqui, mas Deus já estava falando da cidade santa. Já parou para pensar, gente? Que legal isso! Então, a minha pergunta, eu tenho 2 perguntas para a gente hoje. Não é para vocês, não, é para mim, tá? Qual é o meu nível de fé hoje? Quando você for dormir hoje, eu te desafio a fechar os seus olhos e começar a lembrar as coisas que você precisa, as coisas que você quer, as coisas que você acha que você merece, as coisas que você acha que você não merece. E eu vou te perguntar, qual é o seu nível de fé? Seu nível de fé vai depender do quanto você conhece a Deus. Tá? Você vai ter, a sua vida vai ser o resultado da sua fé. Segunda pergunta. Você é capaz de imaginar que o que você está pedindo, Deus pode surpreender com algo milagroso que você não tem ousadia de acreditar? Hein? Quais são os seus pedidos hoje? Em que você acredita? Você acredita ou você deseja? Eu desejo, mas você acredita? Não, Deus não vai fazer isso comigo, sabe por quê? Porque tem um cidadão que fica aqui no meu ouvido falando assim, você não é digna, você não merece, você é pecador. Então, nem chegue para Deus querendo isso aí, porque você não vai conseguir, porque Deus é santo, E aí você tem aqui do lado Jesus falando para você, eu comprei você pelo preço de sangue. Eu perdoo os seus pecados, você está com seus pecados lavados, então você tem direito à herança. E quando nós pensamos que hoje Jesus é o nosso advogado, quando nós vamos chegar para pedir alguma coisa para Deus, Jesus entra na frente e fala, Pai, eu sei o que ela passou, eu sei o que ela sentiu, mas eu morri por ela. Então, a minha santidade, Jesus falando, a minha santidade cobre, santifica ela. A minha pureza purifica ela. A minha justiça justifica ela. Então, hoje ela é santificada, purificada e justificada pelo sangue de Jesus. Então, vamos pensar, pegar uma semana, que nós vamos ficar uma semana para fazer o próximo estudo. Pensa, qual é o seu nível de fé? Que muitas coisas você não recebe porque você não ousa acreditar. Você para no desejar. Pesado isso, né? Por isso eu convido você, volte na sua Bíblia, na sua versão e leia novamente o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. E faça uma anotação, e eu quero que no final, depois você estudar, não é só ler batido não, depois que você estudar, você chegue e fale assim, pois é, Senhor, não consigo ter a fé suficiente, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus vai falar assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, sai e se atira ao mar. Como Deus é lindo. Como Deus é maravilhoso. Por que a gente tem uma vida medíocre? Nós temos uma vida medíocre. Mas eu prefiro ter uma vida medíocre do que ser cerrado ao meio. Oi? O seu mundo está aqui ou está lá? E nós não vivemos num país, numa região que as pessoas são cerradas ao meio.
Então, agradeça a Deus, porque tem muitos irmãos nossos que estão sendo decapitados, porque não tem coragem de negar o Senhor Jesus. E a gente com vergonha de andar com Bíblia. A gente tem vergonha de orar em restaurante. A gente tem vergonha de orar em restaurante e os nossos irmãos estão sendo decapitados, vendo as suas mulheres, os seus filhos, cortado a cabeça fora, ser vilipendiados os seus corpos porque permaneceram firmes, porque sabem em quem tem crido. Então eu deixo hoje, não é nem com vocês, é comigo. Qual é o meu nível de fé? Você pretende continuar assim? Tá tudo bem. Mas pensa que Deus tem muito mais para você. Tenha coragem de caminhar sobre as águas. Tenha coragem de pular do barco. Tenha coragem de agir no sobrenatural, porque você sabe, quem está lá na frente é o próprio Cristo te estendendo a mão. E que essa pergunta venha martelar na nossa cabeça e que a próxima semana a gente já possa estar assim com coisas para contar. O que aconteceu? O que Deus mostrou para mim? E eu vou conseguir, porque o Senhor anda na frente. Ele me comprou para que eu tenha vida e vida em abundância. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E que nós possamos estar sempre ansiosos, sedentos e famintos para aprender cada dia mais o que é que o Senhor tem para minha vida. Um beijo e até o capítulo 12. Se prepare o coração, porque as coisas só vão melhorando, amém? Beijo para vocês, até a semana que vem.